E está começando mais um Goltópolis. Eu tinha até esquecido que tem Super Bowl essa semana. Que depois do título da Libertadores do meu Palmeiras, eu esqueci qualquer coisa. Acabou tudo, assim. O mundo virou aquilo. E acho que você tá meio que parecido, né, Mado? Que era essa esperança do Diniz cair um dia. Parecia que esse dia nunca ia chegar, mas chegou. Chegou e o Exata, Edubas não tá aqui para comemorar. exatamente. Assim, uns ficam felizes com o título de Libertadores, com um monte de coisa prática, e outros ficam felizes com pequenas vitórias da vida, né? Como o Diniz cair, o Mustafi ir embora do Arsenal, o Raí ir embora do São Paulo. O Raí é um ídolo, tá? Don't get me wrong, mas não estava dando mais. Enfim, cada um com a sua própria vitória, e o Palmeiras, aqueles 8 minutos foram desnecessários, né? Essa é a minha opinião. Muito, muito. Eu não entendi nada. Sabe, tipo, aquele torcedor que tá vendo o jogo e fala, pensando também que o time pode tomar um gol Porque nesses 8 minutos, só tipo, tudo bem, teve a expulsão do Cuca e tudo mais, mas foi tipo muito aleatório, assim, acho que ninguém foi. esperava aqui. O pior é eu fiquei com aquela sensação. Quando ele deu 8 minutos, eu tava vendo o jogo, inclusive com um cara santista e com um cara palmeirense. E aí, na hora que ele deu os 8 minutos, eu falei, puta, olha o cara não querendo ir pra prorrogação, tentando achar um golzinho aí. Tô com preguiça, porque o jogo tá horrível, né? Então Tava o juiz, horrível. o juiz olhou e falou, puta, eu não vou querer ficar mais 30 minutos correndo aqui pra essa bosta. Dá mais 8 aí, vê se alguém consegue alguma coisa. E deu certo. E aí, eu achei a expulsão do Cuca muito tosca. Assim, aproveitando que a gente já tá falando de futebol, né? Mas achei a expulsão Vamos do embora. Cuca muito tosca. Assim, primeiro de tudo, pra mim não precisava expulsar, mas antes disso, o que o Cuca foi fazer? Deixa quieto, deixa a bola, não precisa Então, pegar. parece que ele meio que ficou com medo do Marcos Rocha bater o lateral forte, dar tipo um contra-ataque, assim. Assim, Exato. eu não acho que a expulsão do Cuca mudou o cenário do jogo, como todo mundo tá falando. Eu acho que foi muito mais um lance, assim, Eu acho, esporádico. eu não acho que mudou o cenário do jogo, eu acho que mudou a concentração do Santos naquele lance, porque logo depois saiu o gol, né? Mas eu acho que só mudou, tirou um pouco da concentração do Santos, mas isso não apaga o fato de que o Pará devia estar marcando o Breno Lopes melhor, de que ninguém podia ter deixado o Rony cruzar aquela bola do meio do nada. Assim, E são. também do fato do Rony ser rústico, né? Que é. Exato. Eu acho que existe. Assim, para mim o mais. É que a expulsão foi desnecessária e tosca. E o pior é que parece. Quando eu olhei pela primeira vez, quando eu tava vindo ao vivo, né? Eu achei que o Cuca tinha, tipo, tentado pegar a bola e meio que escondido, assim, sabe? Que nem goleiro quando toma gol e não quer Uhum. deixar o outro time virar. Mas no final das contas, ele só foi pegar a bola e ele errou a bola. E aí ele meio deu uma tropeçada com o Marcos Rocha empurrando ele. E aí ficou E aí ele mais tentou dar um tosco. tapão na bola depois. Não, então, ele ficou mais tosco. Foi bizarro, bizarro. E, enfim. Libertadores no melhor estilo semifinal do Paulista, né? Exato. Exatamente. E agora é esperar o Palmeiras tomar uma surra do Bayern no Mundial, porque tá todo mundo muito confiante e não faz sentido ficar confiante, é só para você. Olha, eu sou aquele torcedor realista, né? Eu sou assim com os Eagles, quem acompanha aqui o podcast sabe, eu sou assim com o Palmeiras também. Ah, Tava mas confiante, o Mundial já não. Assim, teve anos lá atrás, nos anos 90, que time brasileiro que era tinha uma aparelho. chance. Sim. Hoje em dia, não tem chance Não, nenhuma. o próprio Mundial do Palmeiras com o Manchester, você pega o time do Palmeiras, era um timaço, tipo, bateu de igual para igual com o time do Manchester. Teve vários campeões do mundo, tanto em 94 quanto em 2002, jogando aquele jogo. Agora, atualmente, agora ainda que vai mudar o formato do Não, Mundial, esse é o último ano, inclusive, esquece. se algum brasileiro quer surpreender alguém, é agora, porque depois disso, esquece. Imagina quando tiver que jogar contra vários times da Europa, esquece. Vai Esquece. virar. Só que isso é a UEFA e a FIFA, né? Tentando fazer o campeonato virar uma disputa entre times grandes europeus, porque você sabe que o Bayern vai chegar lá jogando contra ninguém, tanto faz com quem eles E vão jogar. tentando fazer virar um campeonato relevante também, né? Porque, assim, Mundial, quem liga pro Mundial? Só os brasileiros que se importam com o Mundial, assim. Tipo, Exato. não que os europeus joguem sem se preocupar se vão ganhar ou não, mas o importante para eles é muito mais a Champions do que o Mundial, Não, muito mais. e assim, eu sou São Paulino, o São Paulino ama falar que é tricampeão mundial e tal, mas de verdade,
assim, na minha opinião, já tá na hora da gente parar de falar de Mundial como uma coisa para se vangloriar. Beleza. Sim. As conquistas de 92, 93 e 2005 foi uma baita surpresa e deu uma puta sorte que teve 3 gols impedidos e, assim, quer dizer, não 3 gols impedidos, né? 2 gols impedidos e um gol que foi a bola fazendo a curva por fora, e também teve a falta no Rogério, foram 2 coisas ao mesmo tempo, mas ele marcou antes a curva por fora. Mas foi uma baita sorte. 3 gols anulados, assim, e bem anulados. Foi meio parecido, inclusive, com Palmeiras e River, que não tem o que falar, foi tudo bem anulado e é isso. Mas, enfim, são coisas que, legal, ficaram no passado muito bem, mas hoje em dia, você fala de campeonato mundial como uma glória atual, não faz sentido. Você tem que... Você olha para Libertadores, e mesmo a Libertadores, cara, você pegar o ano de 2017, quando o Grêmio ganhou, o que é aquilo? Assim, tem anos e anos. 2011, vergonha. 2017, outra vergonha. O ano que o Corinthians ganhou, e eu odeio o Corinthians, foi muito legal, bem porque eles fizeram uma campanha invicta, jogaram contra um monte de time difícil, Emelec no Equador, que é difícil, pegaram o Santos bom de Neymar, pegaram... O próprio Vasco era um Vasco time que tava porrada, exatamente. E aí depois ainda ganharam a final do Boca, que não é fácil de ganhar nunca, não importa o time, não importa que o 10 do Boca era o Mouche, mas é sempre difícil de ganhar do Boca. Exato. E aí, assim, você olha esse ano, o Palmeiras teve uma tabela muito fácil, mas ter pego o River dá um outro peso Sim, com certeza. Com certeza. Porque até então, o Libertad até que foi um time mais difícil que eu esperava, mas de resto o Palmeiras só pegou Delfim, só time válido. Não, Delfim para baixo, né? Delfim ainda foi acima dos da primeira fase. E o Santos, por outro lado, pegou um monte de pedreira. Mas, enfim, acho que deu de futebol, né? A gente tem o Super Bowl. A gente só tá fazendo um esquenta para final do que realmente importa aqui pro programa, que é o Super Bowl. Que eu só quis começar assim justamente porque o Super Bowl é sempre uma data que eu tô esperando muito, mas esse ano foi o Super Bowl menos esperado para mim, assim. Eu tô nessa porque também. meu foco era outro. Mas... Eu não tô pela... É que assim, vamos lembrar que o São Paulo, né, tava até um mês atrás quase com 2 mãos na taça, até o Diniz mais uma vez mostrando a sua teimosia, né? Ele não percebeu a sorte que ele deu e foi teimoso pra caramba, e aí o São Paulo, né, perdeu a liderança. E aí eu também estava completamente fora do futebol americano, nesse sentido de ansiedade pro Super Bowl. E aí agora meio que chegou e do nada eu falei, caramba, primeiro que o Pro Bowl nem existiu e eu fiquei mais feliz que não existiu. Segundo que já chegou o Super Bowl e ainda não tá me empolgando porque ainda não consigo ver um cenário. Sabia que eu acho que a falta do Pro Bowl acho que torna tudo mais estranho ainda, porque por pior que seja o Pro Bowl, é uma semana que tem uma coisa de futebol americano, por mais tosca que seja. Foi uma semana sem futebol americano. Foi uma semana sem então são 15 dias de um vácuo, né? É um vácuo que parece que a gente esqueceu. Não, e aí, assim, outra coisa que eu acho meio estranho é você não ter esse clima de torcida no estádio, né? Porque o Super Bowl, uma das coisas mais legais de você olhar antes do Super Bowl é o Media Day, que não tá sendo tudo via Zoom. A torcida que vai, todo o deslocamento que tem, todas as festas, os podcasts que cobrem de lá, são muitas coisas que fazem na cidade do Super Bowl, que o jogo acaba sendo secundário, né? Quando você olha nessa perspectiva. O próprio show do intervalo que atrai um monte de gente esse ano, pelo visto, o The Weeknd bancou o show. Ele gastou 34 milhões de dólares do dele lá para conseguir fazer o show rolar. E aí você vai ter um Super Bowl meio xoxo em questão de público, né? E ainda outra coisa que eu sempre me divirto é ver preço desse negócio subindo bizarramente. E eu imagino que um jogo, mais uma final do Brady, seria ainda mais cara. Então todo mundo quer estar lá no meio e é Brady e Mahomes, né? Que é assim, é um jogo importante. A gente já vai falar mais, mas eu ainda acho... É o GOAT e o futuro GOAT, né? Assim, eu até tava pensando nisso hoje, né? Uma coisa boa Boa não, né? Mas uma externalidade positiva do Brady ter saído dos Patriots é que eu consegui aceitar mais coisas, né? Então, hoje, quando eu olho para o Mahomes e vejo que
o que ele tem pela frente, eu consigo aceitar que o Mahomes provavelmente vai ser o melhor da história da NFL, se ele continuar, óbvio, com um time bem montado e bem treinado, porque a gente viu com o Aaron Rodgers que não rola sem isso, né? Você pode ser muito bom, mas você vai acabar tendo outros problemas que não te deixam chegar nessa magnitude, né, de importância. Mas, assim, tudo mais constante, o Mahomes tem tudo para passar o Brady, não só, assim, não em Super Bowls, né? Mas em questão de relevância do que ele leva a franquia para outro patamar. Ele já fez os Chiefs serem considerados outro time, e eu acho que uma das coisas mais relevantes que quando a gente pensa no Brady, nos Patriots, não é só o fato dele ter chegado num time sem Super Bowl e levado 6 Super Bowls, né? É a cultura toda que ele trouxe junto com ele e que ele conseguiu manter essa Patriot Way. A Patriot Way não existiria sem o Brady, né? Então, e o que você vê hoje nos Bucks, os Bucks têm um time muito forte, mas a cultura do Tom Brady tá lá. Então, isso eu acho muito legal e eu acho que o Mahomes tem a chance de fazer isso nos Chiefs. Que no caso dele, ele até pega um time bem competitivo há um bom tempo, mas que estava há um bom tempo precisando dar esse passo a mais para se tornar o grande time a ser batido e tal. Exato. É um pouco da ideia do que estava acontecendo com os Patriots com o Drew Bledsoe, né? Para quem não acompanhava, os Patriots tinham já chegado longe até com o Drew Bledsoe e ele era meio que incontestável o titular. Até que os Patriots draftaram um carinha na 6ª rodada e o Drew Bledsoe machucou. E aí aí o resto é a história, né? Mas ele foi trocado para os Bills, inclusive, o Drew Bledsoe, e foi um absurdo, porque como você vai jogar um dos melhores quarterbacks da liga na época para o seu rival de divisão? No final das contas, não deu muita coisa, mas é esse tipo de intriga da NFL que é muito interessante. Mas vamos direto ao que interessa. Vamos lá, eu vou pegar o spread aqui que o Edubas não tá. Eu já digo de cara aqui, vou deixar você falar antes, melhor. Qual que é o spread para eu saber? O spread é menos 3,5 para os Chiefs, ou seja, os Chiefs favoritos por 3,5. É basicamente quem vai ganhar o jogo, né? Que não seja por um field goal. O field goal, quando fica 3 é mais difícil, porque aí o push chama bastante atenção. 3,5 é um pouquinho mais. Eu vou de Chiefs. Por mais que seja de pegar posição por posição, que eu acho sempre algo muitas vezes importante, né? Eu acho o time dos Bucks muito superior, principalmente defensivamente. A defesa dos Chiefs não me convence. É Chris Jones, Tyrann Mathieu e contra Rapa, basicamente. E a linha ofensiva também eu não sou muito fã. Eu acho o time dos Bucks assim, um time muito mais sólido em todas as posições do campo. Só que algo que sempre faz diferença são os jogadores capazes de mudar um jogo. Eu acho que, nesse sentido, os Chiefs, por melhor que seja o grupo de recebedores dos Bucks, e a gente falou aqui, já que talvez seja o melhor da NFL, não tem um cara que faz a diferença que o Tyreek Hill faz. Ainda mais com o Mahomes lançando a bola para ele. Exatamente. Ou o próprio Travis Kelce. Então, eu tenho minha desconfiança com um pouco com a secundária dos Bucks, ainda mais com algumas lesões que tiveram nos últimos jogos. Tem que ver como que os caras vão estar saudáveis, o Winfred e companhia. Mas eu acho simplesmente imarcável Travis Kelce e Tyreek Hill. E acho que isso pode ser determinante, assim como todo o sistema dos Chiefs, que eu acho que é mais sólido há mais tempo, com o Andy Reid e agora com o Espanholo, que, por pior que seja os jogadores da defesa, ele conseguiu acertar a defesa dos Chiefs, não tem o que falar, né? Exatamente. Então você vai de Chiefs, é isso? Vou de Chiefs. Beleza. E com os pontos também, 3,5, né? Isso. Beleza. O Edubas mandou aqui que ele vai de Bucks. Eu acho que ele vai de Bucks all the way, né? Pelo que eu entendi. Ele vai mais... Acho que é uma tentativa de zica reversa aí. Eu acho que uma zica reversa é aquela clássica chamada de atenção, né? Ele quer um pouquinho de birra, porque ele tá chateado com o Brady. E eu também tô chateado com o Brady, mas não é de hoje. E eu vou de Chiefs também. Eu acho que... Assim, obviamente não vai acontecer isso, mas se os Bucks tiverem a mesma atuação... Caiu minha luz aqui, mas tudo bem. A gente deixa assim. Se os Bucks tiverem a mesma atuação que eles tiveram
contra os Packers, vai dar ruim. Simples. Porque, assim, os Bucks dominaram o primeiro tempo e no segundo tempo simplesmente sucumbiram ao tempo, ao clima e tal. E você não pode fazer isso contra os Chiefs, especificamente. Não vou falar que é contra o Mahomes, porque o Aaron Rodgers também é bem bom. Mas os Chiefs, com o Travis Kelce, com o Tyreek Hill, com o McCall Hardman, eles conseguem virar jogos que parecem distantes e assim, né? Não é que assim, quando você olha para um 28-3 dos Patriots contra os Falcons, o mais impressionante foi que parecia que não tinha tempo para nada, e os Patriots, sem muita rapidez, conseguiram chegar lá e empataram o jogo. Foi mais com jogadas cruciais de defesa do que qualquer coisa. E os Chiefs, o que eu acho bizarro é que você dá 15 segundos, eles conseguem fazer um touchdown. Eles não precisam de tempo para nada, e é muito rápido que eles voltam para te pegar. E aí eu acho que se você tem uma atuação do Brady, que nem você teve contra os Packers, que ele lança 3 touchdowns, depois 3 interceptações em campanhas seguidas, está ferrado, completamente ferrado. Então, foi um pouco que a gente viu no próprio. A gente lembra muito do jogo contra os Texans, porque foi icônico 24-0 no primeiro tempo, eles já tinham revertido, mas o último Super Bowl foi muito parecido. Tava 10 pontos no último quarto, a defesa dos Niners muito sólida. Exato. E é aquele negócio, né? É muito difícil marcar, porque você fala, se você marcar a zona, o Tyreek Hill e o Travis Kelce vão achar um espaço na sua zona e vão ficar livres para receber a bola. Só que se você tentar marcar individual com eles, como que você vai marcar o Tyreek Hill individualmente? Você tem que colocar Exatamente. 3 caras e um extremamente recuado ainda. Então, assim, são... Assim, eu acho que os Bucks vão ter que fazer um jogo mais sólido ainda do que eles fizeram. E isso parece difícil, né? Porque foi um jogo tão bem feito contra os Packers. Afinal, eles ganharam no Lambeau. Mas acho que precisa de um pouquinho mais ainda. Então, aí que mora para mim, essa dificuldade aí dos Bucks de ganharem dos Chiefs nesse jogo. Não me surpreenderia, óbvio, um Super Bowl se os Bucks ganharem. Se os dois times estão lá é porque são capazes, diferente dos... Talvez uma exceção aí, só os Broncos e os Seahawks, né? Que é aquele Super Bowl 48 que foi bizarro a diferença de qualidade dos dois times. Justiça seja feita, os Broncos estavam muito bem no ano, só que não apareceram no Super Bowl. Mas assim, eu acho que tem tudo para ser um jogo muito bom, assim, nível Patriots e Eagles no Super Bowl 52, que acho que foi um dos melhores que a gente viu nos últimos tempos. Ofensivamente. Defensivamente foi um jogo bom, ok, nada demais, mas ofensivamente foi um absurdo. E eu acho que esse jogo tem tudo para ser por aí. Os Bucks têm um ataque muito forte, mas os Chiefs têm um ataque com menos peças. Eu acho que isso é relevante a gente falar. Na minha opinião, os Chiefs têm menos peças que os Bucks, mas ao mesmo tempo os Chiefs têm mais recursos que os Bucks. Sim. E aquele negócio, né? Menos peças, mas por outro lado a gente não tem, como a gente viu com os Packers, aquela ultra dependência do Davante Adams. Aqui Exato. A gente tem outras armas. Você citou até o McCall Hardman, que é um cara que se fala, esse cara é outro cara que você tem que tomar cuidado em profundidade. E aí você já tem o Tyreek Hill do outro lado, você já tem o Sammy Watkins, você já tem um Travis Kelce no meio do campo. E eu acho que uma coisa assim, bizarra dos Chiefs é que não existe terceira descida que não dá para fazer. Exatamente. Então, acho que 90% dos times da NFL, quando você chega numa terceira para mais que 7, você quando você é do outro time, né, o time que está defendendo, você já está aquecendo o seu lugar para olhar o ataque. Terceira para 7, terceira para 8, esquece. Muito difícil, e aí mais que 10, você já está pronto para aquela defesinha clássica dos caras deixando umas 6 jardas ganhas e fazendo tackle. E aí, contra os Chiefs, não importa se é terceira para 27, eles vão achar alguma coisa em campo. E isso é bizarro. E aí, quando você tem uma terceira, se os Chiefs conseguem uma terceira para 2, 3, um jet sweep mata. E aí, quando você pega um McCall Hardman, e é por isso que eu ia falar isso, o McCall Hardman, ele faz esse jet sweep como poucos na liga, e ele consegue não só ganhar essa sua uma jardinha, mas ele leva umas 25 jardas na jogada, porque ele é muito rápido. Inclusive, muita gente especula, né,
se você não conseguir segurar o Tyreek Hill, se o Mecole Hardman pode ser esse papel que faz o Tyreek Hill. Muita gente considera o Tyreek Hill um recebedor, eu não considero, tá? Mas tem muita gente que acha o Tyreek Hill um recebedor ok, mas que ganha muito por causa da velocidade dele. E o Mecole Hardman não é devagar. Então, assim, esse time dos Chiefs é muito leve e vai dar muita dificuldade para os Bucks. E acho que um ponto muito importante também é o que a gente já citou aqui, mas só para deixar mais claro, é a inconstância dos Bucks, e não foi só no último jogo, né? A gente viu isso contra o Washington também. Com o jogo contra o Saints. Foi um jogo sim, no final, também. depois daquele fumble do Jared Cook, que virou, mas assim, sim. E virou completamente. O momento nunca voltou para o Saints. Mas antes disso, era um jogo completamente na mão do Saints. É aquele negócio, se você tiver a oportunidade de matar o Mahomes e não matar o Mahomes, você vai ter problema, sabe? Então, eu prevejo um jogo até que os Bucks possam ter alguma vantagem no começo, mas é aquele jogo que vai crescendo e vai ficando melhor no segundo tempo. Minha aposta, Chiefs, você foi de Chiefs também, mano? Foi de Chiefs. Eu fiquei um pouco em dúvida com o spread, para falar a verdade. Tá com cara de 3 pontos, né? Tem uma cara de um field goalzinho, mas eu vou de Chiefs nos pontos também. Porque eu não tenho nenhuma base para falar, não, esse jogo tá com muita cara de anti-spread, que nem eu fui no Colts e Bills, que vocês não foram, que acho que foi a derradeira aí nesses playoffs, nos picks dos playoffs, que para mim era um jogo claro de anti-spread, assim, os Colts iriam fazer um jogo muito melhor do que as pessoas imaginavam. Sim. Mas esse jogo agora, com 3,5 pontos, esse ataque dos Chiefs, quando você piscou, eles já anotaram 2 touchdowns. Então fica difícil de você apostar contra o spread, contra os Chiefs. Então, acho que é isso. Mais alguma coisa a comentar? Quer falar mais de Libertadores, de NBA? como os Mavericks estão mal? Nossa, os Mavericks, horrível. Pelo amor de Deus, hein? Eu tava ansioso para a temporada de Dallas, muito ansioso. Enquanto isso, a gente tem o Doc Rivers liderando a Conferência Leste. E os Celtics, eles instauraram uma nova cultura. Assim. Quando o time é horroroso, eles perdem. Quando o time é muito bom, eles ganham bizarro também. Então a gente tá nessa, né? Às vezes eu acho que a NBA, cada vez mais, é uma espera pela pós-temporada. Sim, com Isso certeza, é um pouco frustrante. Isso é um pouco frustrante. É a espera de você diminuir o número de jogos de temporada regular todo ano e nunca mudam, né? Exatamente. Enfim. O próprio beisebol, assim, esse ano foi bem mais interessante, com nem metade, 1/3 dos jogos. Quer dizer, não precisa mesmo de 162 jogos? Eu amo, mas precisa. E na NBA, precisa de 82 jogos? 82. Eu chuto que 40 desses jogos aí são os galera empurrando com a barriga. Sim. Até fica um negócio mais fácil de você ficar poupando o jogador. Esse jogo não importa. Tipo, joga 2 vezes contra cada um da sua conferência, 2 vezes contra cada um da outra conferência e já era. Estamos prontos pro... Exatamente. Mas enfim. Eu acho que a temporada da NBA perde muito com isso. Essa filosofia de 82 jogos é ultrapassadíssima. O que a NFL é tão legal é justamente o fato dela ser esse negócio limitada, de cada jogo fazer uma diferença assim gritante. Exato. Assim, eu acho que as ligas estão a NFL está indo na contramão, né? Mas as ligas mundiais, quando você pega a própria Champions com um jogo só, como foi muito mais assistida com um jogo só, a Copa do Mundo sempre foi e sempre vai ser um jogo só. A Libertadores foi para um jogo só na final e para mim melhorou demais a qualidade da final. Quando você tinha aqueles jogos, aqueles ida e volta em emoção na final, até, né? Principalmente emoção. Quando você quer lembrar de emoção em final, ou final sem emoção, lembra aquele Galo e Olímpia? Ninguém viu. E 2 jogos, pra que disso? Pra quê? E, enfim. Eu acho que assim, a NFL faz mais jogos só porque vai dar mais dinheiro, mas eles também têm um limite óbvio aí de... Eu não imagino que a NFL passe 20 jogos ever. Vai ficar no negócio 17 chorando, né?
Até pela integridade física dos atletas, né? Então, Exato, exato. bom, mas por hoje é isso, né, É Mar? Hoje isso. sem o Edubas chorando, sem o Edubas comemorando também a saída do Diniz. E eu fiquei triste com a saída do Diniz, que dele no São Paulo por muito tempo, O São Paulo prejudicando vocês lá. deixou os rivais tristes hoje, né? E deixou, assim, tem uma galera da torcida do São Paulo que queria que ele ficasse. Eu não sei que jogo que eles estão vendo. E aí, só para deixar uma pergunta para você descontraída, quem, se você fosse o Júlio Casares, o Rui Costa e o Muricy, quem você contrataria para ser técnico de São Paulo agora? Tem que ser alguém desempregado, né? Ou alguém que está em outro país. Não necessariamente desempregado, tá? Tem caras, o próprio Rogério Ceni parece que teria jeito de sair do Flamengo. O São Paulo não quer esperar, mas anyway, só deixando um Ó, teaser aí. se não conseguisse o Rogério, que eu acho que parece a mais óbvia, apesar dele não ter ido bem no Flamengo, o Flamengo também é uma galera difícil de se trabalhar lá, né? Eu vou ser impopular aqui e falar em Carille ou Thiago Nunes, que eu acho que foram dois caras que foram muito prejudicados por um time horroroso do Corinthians. Que é aquele negócio, né? O Thiago Nunes era mó ofensivo no Atlético Paranaense, aí chegou no Corinthians e virou retranqueiro. O que será, né? Exatamente. Porque não tinha time para escalar, talvez. Mas eu ficaria acho que entre esses dois. É melhor do que a turma da velha guarda, né? Abel tá até dando certo agora no Inter, vai ser campeão. Ah, mas o Abelão só dá certo no Inter. E mesmo assim, ele tava dando muito errado no Inter. Não sei o que virou a chave. Inclusive, na verdade, eu acho que sei, né? Porque ele ia ser demitido depois. Ele ia ser demitido para entrar o Miguel Ángel Ramírez. E aí falaram, não, fica até o final do Brasileiro. Aí ele ficou pistola, o Inter começou a perder todos os jogos, aí fizeram um acordo e o Inter começou a ganhar. Não pode ser coincidência, mas enfim. Pois é. Eu também, mas assim, não dá, essa turma da velha guarda não dá. Eu acho o Carille um injustiçado. Exato. Eu acho o Carille um injustiçado e eu não entendo como as pessoas ainda duvidam do potencial do cara que fez mágica com o Corinthians, mágica. E o Thiago Nunes é um cara que eu gostaria de ver, porque o trabalho no Corinthians não dá para tomar nenhuma conclusão. Zero. É isso. Por hoje é isso. Começamos falando de futebol, terminamos falando de futebol. Que beleza. E o episódio é brasileiro, hein? E o episódio é de Super Bowl, hein? É, só o jogo mais importante da NFL. Mas um abraço e até a próxima. Vai, Marrom. Salve, salve.